você que nos acompanha nas reflexões diárias no canal IBE Fortaleza. Estamos com o tema sobre a oração e o nosso desafio é orar mesmo, é encontrar nessa dinâmica um suporte e também um encorajamento para que possamos crer verdadeiramente que toda e qualquer dificuldade pode ser vencida pela oração. A Bíblia fala muito em oração, tanto no Velho como no Novo Testamento, e Jesus é o nosso modelo maior de oração. Juntamente com ele, nós encontramos também os apóstolos, encontramos Paulo quando é integrado à igreja, ele também traz para o seu ministério essa dinâmica, essa prática constante da oração. E se nós queremos ter vitória, nós precisamos também dispor dessa arma poderosíssima que está ao alcance da nossa mão, ao alcance dos nossos dias e também ao alcance do nosso desejo e confiança em Deus, que verdadeiramente através da oração nós podemos encontrar sim respostas e também tantas vezes o milagre necessário para a resolução de tantas situações impossíveis que estamos à frente. Eu tenho pensado nesse texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16, 17 e 18, que diz assim, eu procurei aqui uma tradução bem antiga que eu gosto demais, e ele diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esse capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ele vai trazer muitas recomendações particulares, recomendações quanto à igreja, à assembleia, e um pedido final de Paulo, quando ele vai dizer nessa carta, no capítulo 5, versículo 25, irmãos, orai por nós. Quero falar desses 3 desafios que temos. O primeiro, como eu já li, regozijai-vos sempre. O regozijo pode ser uma experiência constante do cristão, mesmo nas circunstâncias mais adversas, porque Cristo é a fonte e o motivo da nossa alegria e Ele está no controle das circunstâncias. Por sinal, uma pesquisa que eu fiz aqui, na língua grega, o versículo mais curto é regozijai-vos sempre e não Jesus chorou. Eu gostei particularmente dessa informação, porque sempre associamos que o versículo mais curtinho da Bíblia é Jesus chorou. E não é, regozijai-vos sempre. Amém. O segundo versículo, que está no versículo 17, que é o tema da nossa pregação do mês, quando ele vai nos dizer, orai sem cessar. A oração deveria ser a atitude constante do cristão, e isso não quer dizer que ele deva abandonar suas obrigações normais e entregar-se inteiramente à tarefa de orar. O crente tem suas horas marcadas para a oração, mas também faz orações outras quando surge uma necessidade, e orando sempre desfruta comunhão contínua com o Senhor. Nós aprendemos muito sobre a oração com Jesus, como eu citei anteriormente, lá no início. Jesus é o nosso modelo, ele sempre aguardava o sinal, a orientação e a resposta do Pai. E tantas vezes Jesus pôde dizer, obrigada, Pai, porque sempre Tu nos ouves, sempre Tu me ouves, e ele sempre faz referência a essa dinâmica de como ele consegue ter uma plena comunhão, uma íntima comunhão com o Pai, e que nenhuma das decisões que ele precisa tomar é tomada sem uma aprovação, sem uma direção do Pai. E a oração tem esse desejo de nos incentivar
a buscarmos a Deus, a nos aproximarmos de Deus e encontrarmos nele, com certeza, as respostas que estamos precisando. E a terceira orientação do capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dar graças a Deus deve ser uma emoção natural para o cristão. Se o ensinamento de Romanos 8, 28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, é verdadeiro, então devemos poder dar graças ao Senhor a todo momento, em todas as circunstâncias e por tudo, uma vez que ao fazer isso, não desculpamos o pecado. Esses 3 excelentes hábitos são chamados o Estatuto da Igreja e representam a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Olha que coisas interessantes que eu pude fazer aqui na minha pesquisa e poder compartilhar isso, retirado aqui do comentário bíblico popular, quando ele vai trazer essas definições sobre essas 3 características do Estatuto da Igreja, que deve ser para nós sagrado e devemos então colocar em prática. Enquanto eu estava preparando essa reflexão tão preciosa, não é? Quando ele vai nos dizer em palavras tão curtinhas, vou até repetir: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu então estava me lembrando, quando Jesus foi apresentado ao templo, ele ainda menino, e seus pais levaram para cumprir a exigência da lei, que era fazer a apresentação da criança. E quando Jesus chega no templo, acompanhada dos seus pais, acontece algo extraordinário. Capítulo 2 de Lucas, versículo 25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Nesse mesmo capítulo 2 de Lucas, versículo 36, estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa e ela, versículo 37, adorava a Deus jejuando e orando noite e dia. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então eu quero fazer aqui um registro sobre Simeão e Ana, que já eram idosos, estavam sempre no templo, orando, dando graças a Deus, se regozijando no Senhor. E esse casal de idosos, que não eram casados, né, mas que serviam a Deus através da oração, da gratidão e da prontidão em estar no templo, servindo através desse ministério lindo, eles tiveram a alegria de ver Jesus, que foi revelado através do Espírito e também através da oração e da ação de graças. Eles hoje dividem conosco o desafio de nos mantermos firmes em oração, orando sem cessar, como é a recomendação do texto de hoje. Esse é o nosso desafio e é também a meditação para a glória de Deus e para a edificação das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu compartilho contigo dessa bênção que é a palavra do nosso Deus e o desafio da dinâmica espiritual hoje para nós, em nome de Jesus. Amém.